Bom dia, mais uma vez passando aqui para falar sobre assuntos referentes à Palavra de Deus. Dentro desses assuntos, algumas pessoas perguntam, me perguntaram essa semana, se é errado consultar os mortos. O que diz a Bíblia sobre isso, Bom, durante milhares de anos nós vimos várias civilizações, pessoas comuns que têm buscado muitas vezes revelações especiais e contato até com os mortos. Nós nos perguntamos assim, por que esse contato com os mortos? Algumas pessoas acham que os mortos eles podem lhe auxiliar, nas demandas do dia a dia, como proceder, como caminhar, como buscar uma felicidade, que pessoas acham muitas vezes que essas pessoas, por passar por esse plano, de que estava encarnado para plano espiritual, elas se desenvolvem, Isso constitui-se um grande perigo, E muitas vezes as pessoas falam, se uma pessoa era ruim, imagine essa pessoa morrendo, ela vai querer o bem da outra pessoa, se a pessoa consultar essa própria pessoa, Mas isso não voga no que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando realmente que algumas pessoas consultam esses mortos para guiá-los, nas suas decisões. E uns até acham que alguns mortos eles acabam até ameaçando eles e assombrando e procuram muitas vezes alguns médios, para lhe auxiliar como se comunicar com esses mortos. Essa ciência é conhecida muitas vezes, como a necromancia, que é a comunicação com os mortos. E vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Aqui em Deuteronômio 18, 9 ao 14 fala assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprendas a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz essas coisas é abominável ao Senhor, e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de ti. Perfeito será para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhos, porém, quanto a ti, o Senhor teu Deus não te permitiu tal coisa. Isso aqui é o povo de Israel, Deus repreendendo o povo de Israel, que quando ele entrasse na terra, a terra que o Senhor prometeu a eles não andasse conforme aquelas nações, conforme os procedimentos daquelas nações, que as pessoas andavam consultando mortos, como se Deus não fosse suficiente, E Deus estava se mostrando ao povo de Israel, gradualmente, progressivamente, como caminhar, como proceder. Mas o povo de Israel estava ali observando, aqueles outros povos estavam fazendo, muitas vezes querendo consultar, procurando adivinhos, pessoas que já haviam morrido, para como se pudesse, muitas vezes, como ir numa guerra, como caminhar, como proceder. Eu disse, não façam como essas nações fazem, porque é abominação. Aqui uma outra passagem, que nós podemos ver, aqui no livro de Levítico, Levíticos 20, 26, Vamos dar uma olhada aqui, porque isso é abominação aos olhos de Deus, As pessoas procuram, muitas vezes, subterfúgios, buscar informações com os vivos e não conseguem, imagine, com os mortos. Então isso constitui-se uma abominação perante Deus. Vamos ver aqui, o que é que diz aqui, olha. E sereis para mim santos, porque o Senhor sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus santos, meus servos. O homem e a mulher que consultar os mortos, ou for, atrás de feiticeiro, certamente será morto, será apedrejado, e o seu sangue será sobre eles. Tal abominação que Deus fala, que as pessoas que consultavam os mortos naquela época seriam apedrejadas, mortas. Primeiro que Deus falava, se vocês vão consultar os mortos, vocês serão como os mortos, as suas obras não terem nenhuma valia.
Algumas pessoas falam até muitas vezes, é uma passagem sobre, vocês já viram falar sobre o rico e Lázaro? Era um homem que era rico e um homem que era chamado de Lázaro. O rico morreu, né? Foi para um lugar, e Lázaro, que era pobre, foi para um outro. E chegando lá, esse rico, né, estava em tormento, estava no lugar ruim, e Lázaro, que era pobre, né, ele que fazia a busca, né, com Deus, aquela coisa toda, fazendo obras boas, foi para o lugar bom. Então esse rico, estando atormentado, falou, né, com Abraão, então seja Abraão, Abraão, deixa que eu passe para o outro lado, né, porque eu estou em tormento. Então Abraão, né, falou assim, não, de forma que quem está neste lugar não pode passar para o outro, porque é um grande abismo. Então ele fala assim, então deixa que eu vá me comunicar, né, ou mande alguém me comunicar com meus parentes para que eles não venham ser atormentados aqui. Aí Abraão vai lá e diz assim, não, eles têm os profetas, né, tem, como fosse assim, no tempo de hoje, tem a palavra de Deus, tem os pastores, tem as pessoas que estão instruindo, ainda que um morto, né, vá e volte, né, para falar com eles, eles não ouvirão, porque tem a palavra de Deus, e na verdade, o mais importante de tudo, as pessoas vão consultar espíritos de pessoas mortas, mas o Senhor Jesus Cristo já deixou o Espírito dele. Existe alguém mais importante do que o próprio Espírito de Deus? Existe alguém mais inteligente que anos, décadas, milênio, seja que for antes da fundação do mundo, saiba mais coisa do que o Espírito Santo de Deus? Então constitui-se uma abominação você participar desses cultos aos mortos, porque o próprio Senhor Jesus disse que ele morreria, né, ia para o céu também, mas ele não deixaria ninguém órfão, que o Espírito Santo, ele viria e nos instruiria em todas as coisas. Algumas pessoas falam assim, mas tem uma passagem em 1 Samuel 28, do 7 ao 19, em que Saul, né, ele desobedecia a Deus, o rei Saul, então Deus não respondeu a ele por nada, né, por urina, nem tumim, nem por nada, Deus não falou mais com ele. Então ele foi consultar uma necromante, né, para falar com Samuel. E chegando lá, essa necromante, né, disse que viu lá Samuel, e Samuel foi falar com Saul. E Saul perguntou, né, se ele ia vencer a guerra, aquela coisa toda. Aí, o suposto, Samuel disse que Deus tinha rejeitado ele e que ele iria morrer. Agora, uma coisa tão óbvia, e a Bíblia fala que até Satanás se transfigura em anjo de luz. Algumas pessoas acham que realmente ali foi Samuel que veio falar com Saul. Mas você não pode pegar um versículo isolado, né, uma passagem bíblica em várias, que Deus fala, como eu li aqui já em Deuteronômio, em Levítico, e a Bíblia diz que nós nascemos e morremos uma só vez. Ficou para o homem nascer, né, e morrer e viver uma só vida. Não voltar ou consultar para falar, né, com os mortos. A Bíblia fala sobre essa questão. Então é totalmente condenável por Deus você consultar os mortos, pelas passagens que nós vimos aqui. Então essa questão de Saul consultar Samuel é uma coisa óbvia, mesmo que fosse Samuel, né, supostamente, que viesse falar com ele, precisava de consultar um morto para saber que Deus já tinha rejeitado ele e que ele iria morrer, se ele estava em condenação, se ele deixou de fazer as coisas de Deus. A mesma coisa, se vocês continuarem buscando falar com os mortos, consultando necromantes, o que é que acontece? Você está recebendo sobre si uma grande condenação. Então significa que você vai padecer, dado que Deus já deixou o seu próprio Espírito, né, que está sobre a terra, para nos ensinar, que Ele nos ensina sobre as coisas que você deve saber sobre o pecado, a justiça e o juízo. Então, o único Espírito que você deve consultar é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, que Ele nos ensina todas as coisas. Então, fique na paz. A Bíblia condena, sim, quem consulta os mortos, porque a Bíblia diz que Deus é Deus de vivos e não de mortos. E o único Espírito que você deve consultar é o Espírito Santo de Deus, que nos ensina todas as coisas. Ele é aquele que nos ensina o caminho, a verdade e a vida, assim como o Senhor Jesus Cristo veio, porque Ele glorifica o Senhor Jesus Cristo. Então consulte um só Espírito, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo da consolação, que nos restaura para Deus. Em nome de Jesus, fique na paz.